vento soprar, a tua glória se manifestar, eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem, com teu poder entre e dentro de mim. E quando o fogo em meus ossos vento, em meu peito entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem, com teu poder entre dentro de mim. Quando o fogo em meus ossos vento, em meu peito entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu, o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live, a qual estou aqui no nome do Senhor Jesus, trazendo o Evangelho de Cristo. A live a qual o tema é cura interior e cura da alma. Vou estar iniciando com a oração
E antes de eu estar trazendo este tema, eu vou estar iniciando com um tema que o Senhor trouxe ao meu coração. O tema de hoje é resiliência. E eu convido a você a estar unindo a sua fé juntamente com a minha fé, para estarmos convidando a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus, porque é tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Nada seria feito sem a permissão e sem a presença dele. Amém? Eu vou estar orando agora pela minha vida, consagrando essa live, esse tempo, e a vida de todo aquele que aqui entrar e aquele que também for assistir fora do ao vivo, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que eu consagro este tempo agora, Pai. Este tempo ao qual eu estou iniciando essa live, para a honra e glória do Seu nome. Pai, onde tiver um ou mais reunidos, eu sei que o Senhor faz presente. Pai, eu ministrarei da mesma forma, se tiver 1, 2, 10, a quantidade que o Senhor enviar aqui. E é no nome de Jesus, meu Deus, que eu consagro a Ti este aparelho de telefone. Eu apresento diante do Senhor a minha rede de internet, a minha rede de energia. E eu clamo, Pai, que o Senhor esteja guardando, para que não venha nenhum tipo de impedimento, Pai, para estar entrando aqui, para bloquear que essa live venha ser gravada e venha ser transmitida. No nome de Jesus. Eu oro, eu clamo, eu reivindico agora, Senhor, se assim for da Tua permissão, que os Teus anjos estejam movimentando para estarem aqui guardando, Pai, guardando esta live e guardando a vida de todo aquele que assistir, de todo aquele que adentrar aqui para estar recebendo mais da parte do Senhor. E é no nome de Jesus, meu Deus, que eu consagro este tempo, eu consagro cada vida. Que o Senhor ministre cura, ministre restauração, ministre cura interior. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor alcance a vida de todo aquele que parar na frente da tela, do telefone ou da televisão para estar assistindo essa live. Que a minha oração alcance e chegue na casa de todo aquele, Pai, que permitir para estar recebendo mais da parte do Senhor. E eu peço que o Senhor hoje, Pai, faça uma cura que entra no interior, Pai, no mais íntimo, onde o homem não pode alcançar, no oculto, no secreto, no escondido. Que o Senhor comece a trabalhar de dentro para fora. Eu oro a Ti, Pai, neste momento. Alcança a vida daquele que está necessitado, Pai, de oração, necessitado de libertação, necessitado de cura, necessitado de renovo. É no nome de Jesus, Pai, que eu declaro agora este tempo aberto para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Como eu falei, eu vou estar iniciando com um tema que é resiliência. O que consiste a resiliência? A resiliência, ela é a capacidade de uma matéria ou objeto, ou um indivíduo, sair de uma situação crítica que altera o equilíbrio e voltar ao seu estado natural ou inicial. Eu queria que, se você pudesse pegar uma esponja dentro da sua casa, uma esponjinha de lavar louça ou uma esponjinha de maquiagem, pegasse ela e apertasse na sua mão o máximo que você conseguisse. Quando você abrisse, ela vai voltar para o modo natural do início, o estado inicial dela. Assim é constituída a resiliência. É tudo aquilo que passa por algum tipo de processo, mas ela retorna para o estado inicial. Então aqui, eu quero trazer uma palavra para estar baseado, em tudo que vai ser dito aqui, que está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 ao 4. Fala assim, e não somente isso, mas também não gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Deus, ele é perfeito em tudo, Eu costumo falar que a Bíblia realmente ela é um manual de instruções. Por quê? Porque aquela pessoa que ela já enfrentou várias lutas na vida dela, ela se torna mais resistente, mais forte. Uma criança, um bebezinho, quando nasce, ele nasce totalmente sem imunidade, com a imunidade baixa. E quando começam a aparecer as doenças, começam a aparecer os vírus, cada momento ele vai criando imunidade, vai ficando mais resistente a certos tipos de enfermidade. Então, o que acontece? Às vezes vem também vacinação para estar protegendo essa criança, Mas no decorrer do tempo, ele vai crescendo, ele pode até brincar na terra, pode brincar com água, e às vezes vai ter mais dificuldade de estar adoecendo. Por quê? Porque ele está se fortalecendo, está criando imunidade. Assim também sou eu e é você. Quantos problemas você já passou na sua vida? Quantas dificuldades você já passou na sua vida?
Mas também tem uma diferença naquele que está em Cristo e naquele que não está em Cristo. Quem conhece quem é o Senhor da nossa vida, que é Jesus Cristo, e ele se fortalece através do Espírito Santo, ele sabe que ele pode até estar passando por uma tribulação momentânea, porém o Senhor vai entrar com a intervenção, vai entrar com cura, vai entrar com resolução de problemas. Ele não deixa desamparado aquele que confia nele e espera nele. Quantas vezes você pode estar passando por algum tipo de violência, ou você já viu alguém que está passando por algum tipo de violência doméstica, abuso, traição. Traição, eu acredito que seja uma das dores piores de se passar a nós enquanto humanos. A gente sente a dor na carne, na alma e no corpo, no físico. E às vezes a pessoa sente vontade de parar com tudo, não quer saber de mais nada. Mas tem um Deus que ele está olhando por nós e ele quer nos curar, ele quer restaurar. Quantas pessoas estão passando por morte espiritual, estagnada na fé, não consegue mais fazer uma oração, não consegue mais reivindicar o Senhor, a presença do Senhor na casa. Quantas pessoas estão também passando por algum tipo de calúnia, algum tipo de difamação. Isso também destrói o emocional de qualquer pessoa. Então, o Senhor ele não está cego para esses problemas, desde que a gente clame o socorro por ele. A gente clame o nome dele e ele vem de encontro à nossa vida em socorro para nos ajudar. Também quantas pessoas estão passando por difamação, falsidade. Você confia demais em uma pessoa e a pessoa te trai, te apunhala pelas costas. É muito triste ser decepcionado por alguém no decorrer da nossa caminhada. Então isso vai causando um dano, vai causando uma dor e você às vezes chega ao ponto até de cair, que às vezes o baque é muito forte, mas em determinado momento você se levanta. Você se levanta, por quê? Porque o Senhor é o nosso apoio. Quando das vezes também você está passando por algum tipo de impotência, em vários âmbitos a impotência se encaixa, que você não se sente capaz de fazer algo, você não se sente capaz de concluir uma tarefa que você começou, aí a partir daquele momento você começa a se sentir impotente. Quando das vezes também você começa a se sentir rejeitado. Quantas vezes você é rejeitado? E a rejeição causa dano, causa dor também. E quando das vezes você passa por algum tipo de mentira, alguém mente para você, alguém que você confiava fielmente e a pessoa entra mentindo para você. Quando das vezes também você se decepciona. Quantas pessoas passam por um processo também numa gravidez e às vezes tem uma depressão na gravidez, mulheres também, e ela consegue suportar os 9 meses e depois ela tem a vitória na hora do parto. E também, quantas pessoas passam por uma separação? Quantas pessoas hoje a gente tem visto vítima de feminicídio? Por quê? Porque feminicídio acontece com aquela separação que uma das partes não aceita. E uma das partes vai em cima e inferniza a vida do outro. E a pessoa entra numa situação de sofrimento, de angústia tão grande que ela pensa que não vai suportar. E a separação também, quando ela é terminada, que ainda há sentimento, às vezes a pessoa sofre muito e ela pensa, agora eu vou morrer, eu não vou suportar. Mas ela consegue passar, porque Deus ele estende a mão para aquele que está em aflição, aquele que necessita de socorro e clama por socorro. Quando das vezes também, às vezes a pessoa precisa de um perdão ou de liberar um perdão e às vezes não consegue, porque às vezes a pessoa fez algo e ela fica ali aprisionada na outra pessoa. A falta de perdão é como se a pessoa tomasse uma gota de veneno todos os dias, esperando que o outro morra. E ela fica acorrentada, não consegue, fica estagnada, não vai para lugar nenhum, fica paralisada, acorrentada aquela pessoa também. Então, em determinado momento, ela decide perdoar e ela decide mudar a vida dela. Ela passou por uma situação difícil e ela retornou ao estado inicial e ela volta mais forte. Isso é resiliência. Quantas pessoas também estão passando por problemas ministeriais? Às vezes tem um chamado e as pessoas não acreditam nela. Não acreditam que ela é capaz de cumprir o que Deus está chamando ela para fazer, para cumprir o ID. E ela passa por muitas negações, por muitos apontamentos, por muito ataque e acaba suportando também. Então ela também passou por um processo de resiliência também. Paulo, na Bíblia, ele foi um dos
apóstolos mais perseguidos. Ele passou por grande perseguição. Por quê? Porque um dia ele foi perseguidor. E depois de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele passou por açoite, prisão, e nem por isso ele estagnou, e nem por isso ele parou o ministério dele. Lá em Atos, no capítulo 18, no versículo 9, Deus dá uma palavra de bom ânimo para Paulo, para ele não desistir, para ele continuar na caminhada. E fala assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Hoje eu estou aqui, no mesmo posicionamento de Paulo. Eu não estou me calando. Eu estou posicionada falando a palavra do Senhor, falando o evangelho de Cristo. E não adianta a palavra vir, alguma palavra contrária, oração contrária vir contra a minha vida, porque maior do que o que vem é aquele que habita em mim, é aquele que me chamou. Então eu passo por resiliência. E eu não vou falar que eu sou a Mulher Maravilha, que eu não sinto nada. Tem vezes sim que a gente sente aquele desânimo espiritual, mas nem por isso eu paraliso. Eu já passei por tanta coisa na minha vida. Se for para me paralisar por coisas pequenas hoje, então eu não sou digna de tudo aquilo que o Senhor confiar em minhas mãos. Então eu necessito romper em fé todos os dias da minha vida. Júlia Paz, seja bem-vinda. Eu necessito me manter de pé, posicionada para o propósito, porque eu tenho que olhar para um alvo que se chama Jesus. Eu não posso olhar para a circunstância. Se eu for olhar para a circunstância do meu dia a dia, eu não faço nada em prol do meu Senhor. Então o meu Senhor, ele tem que ser maior. Ele tem que ser maior, eu tenho que estar olhando para o alto, que é de onde me vai vir o meu socorro. Então, no nosso cotidiano, às vezes, quando nós somos assolados por tantas cobranças, por tantas pressões do dia a dia, nós precisamos nos manter sóbrios, com paz em meio às tormentas da vida, sendo resilientes. Você tem raiz profunda para suportar as ventanias do dia a dia, que tem assolado a sua casa, que tem assolado a sua vida? Eu procuro ser como uma palmeira, como um pé de pinheiro, um carvalho, que a raiz chega até 2 metros de profundidade. Porque quando vier um vento, eu posso até tombar, mas eu não vou ficar caída. Eu posso tombar para cá, eu posso tombar para lá, para frente, para trás, mas eu vou voltar para o meu estado inicial, que é de pé, na presença do Altíssimo, e me dobrando somente a Ele, não às circunstâncias que vêm tentar me paralisar. Eu falo para você essa noite: procura ter resistência, procura ter uma raiz profunda em Cristo Jesus, clamando Ele e entendendo que você, quando coloca a sua vida na direção do Senhor, você está firmado na rocha que é Jesus. E também se fortaleça em Deus, vá até o final, persista, não fique paralisado. A perseverança é a palavra-chave dessa noite. Que Deus vem nos encorajar para que nós permaneçamos firmes e não esmorecermos na fé. O nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra, e que criou você e que me criou também. Então nós não podemos nos esmorecer com as circunstâncias, com os problemas, com as lutas, com as dificuldades. Eu não sei qual é a luta que você está passando hoje na sua casa. Eu não sei em que âmbito você está sendo atacada hoje, se é no sentimento, se é na mente, se é no físico. Mas uma coisa eu sei: se você depositar a sua força em Jesus e entender que você é dependente dele, depositar a sua confiança, se você depositar a sua confiança em Deus, é ele que vai te sustentar, é ele que vai te manter de pé, é ele, é tudo sobre ele, nada é sobre mim nem em você, é sobre ele, porque ele é o nosso sustento, ele é o nosso socorro, bem presente no dia da nossa angústia e da nossa aflição. Assim diz a palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida esta noite. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu vou estar entrando agora na pauta, que é o assunto da live, que é cura interior e cura da alma. Na terça-feira, eu expliquei a respeito da alma, né? Eu expliquei a respeito da tricotomia do corpo, que o nosso corpo é composto de corpo, alma e espírito. E a alma, ela é responsável por todos os sentimentos, por todas as lembranças, tudo aquilo que você viveu na sua vida, desde o seu nascimento, é depositado na sua alma.
E a alma, ela é responsável por tudo aquilo que leva o nosso ânimo de estar acima nós estarmos com um ânimo alto ou estar baixo. E é a alma que é condutora disso. A alma também, ela é responsável, às vezes, por aparecer muitas enfermidades. Por quê? Porque a alma, às vezes, ela vai entrar num estado de doença tão profunda, de feridas na alma, causadas ou tipo assim, manifestadas espiritualmente falando, que ela vai entrar numa estagnação que pode causar, às vezes, a pessoa até ficar acamada por conta de doenças da alma. E a doença da alma, ela começa a refletir no físico também. Então, eu vou estar trazendo aqui agora esse tema que é evolução da ferida na alma. Como a ferida da alma, ela entra na nossa vida? Às vezes por uma situação que é dolorosa, que algo ruim acontece na nossa vida. Como eu falei anteriormente da resiliência, que encaixa perfeitamente com essa palavra, às vezes você pode ter passado por algum tipo de rejeição, traição ou perda. E não significa que Deus não é com você. E esse sentimento, esse tipo de situação, ela pode sim causar uma doença na alma. Pode evoluir para uma ferida. Porque começa com um sentimento. E pode, se não tratada for, pode evoluir para uma ferida. E também, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, às vezes a gente começa a ouvir algum tipo de palavra que nos ofende. E aquilo vem de encontro ao nosso coração e causa um dano dentro da gente. E causa dor na nossa alma. Às vezes alguém te faz uma crítica ou fala alguma coisa negativa. Aquelas palavras duras, sabe? Sem um pingo de compaixão. E a nossa alma, ela sente dor. E ela entristece dentro de nós. E se não for tratada, ela vai virar uma ferida. E essa ferida pode evoluir também. E também, às vezes, pode acontecer algum tipo de atitude negativa, onde uma pessoa, ela começa a te desprezar e começa a sentir indiferença por você. Nós, enquanto seres humanos, nós não fomos criados para ser desprezado. O ser humano, ele não suporta o desprezo. E dói, e dói. Então, nós temos que vigiar nessas situações que possam estar causando feridas na nossa alma. Também pode acontecer algum gesto hostil. Às vezes, né? Alguma pessoa pode ignorar você ou te tratar com ignorância ou virar as costas para você. Também te deixar falando sozinho. Isso também causa dano na nossa alma. Causa dano no nosso sentimento. Machuca e pode transformar numa ferida. Então, pode também ter uma expectativa muito grande em alguém. Você esperar muito do outro. A Bíblia fala que é melhor a gente não confiar em homens, nem em cavalos, nem em carruagens. A gente confiar somente em Deus. Porque Deus, ele é sincero conosco. Ele é verdadeiro. Quem confia muito no homem pode acabar se decepcionando e tendo uma decepção muito grande. Porque depositou uma expectativa muito grande e recebeu de troca uma traição, uma decepção. Às vezes você pode estar se sentindo injustiçado também. Às vezes em algum momento você foi injustiçado por alguma questão que aconteceu e essa injustiça causou um dano dentro de você e pode sim evoluir a uma ferida também. E como que essa ferida ela vem a crescer dentro de nós? O que pode fazer essa ferida crescer dentro de nós? Sabe quando você passa por alguma situação e você começa a pensar demais naquela situação e você começa a passar por aquele processo de reviver várias vezes aquela cena na sua cabeça. E esse tipo de sentimento de reviver, de ressentir tudo aquilo, pode causar um dano, uma destruição, uma devastidão dentro de você. Pode causar uma ferida muito grande e ir rompendo e crescendo essa ferida. E a dor vai só aumentando. Principalmente quando acontece também daquelas pessoas que costumam guardar raiva. Guardar uma raiva, vontade de falar e não falou e guardou aquela raiva dentro de si. E aquilo foi crescendo e causando um dano grande. Que aí aquele sentimento vai ficando dentro e vai causando um envenenamento na alma. Nessa ferida que já estava aberta, vai criando um envenenamento e a pessoa vai morrendo aos pouquinhos também. Também, às vezes, a pessoa pode deixar a ira, a raiva, o ódio, a vingança e os outros sentimentos tomar conta. Aquela pessoa que não tem o domínio próprio, que é um dos frutos, um dos gomos do fruto do Espírito Santo.
Naquele momento que eles falam assim, os 5 minutos ou 5 segundos de bobeira que a pessoa perde a estribeira e acaba fazendo uma besteira. Ela estourou, irou, ficou com ódio, com raiva e fez uma besteira que não queria ter feito porque ela não teve o controle, não teve o domínio próprio. E depois a consequência veio. E o arrependimento foi tarde demais. Então, isso também causa uma ferida na alma. Aí a pessoa começa a ficar com aquele sentimento de vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos. E vai só fortalecendo aquele sentimento de dor dentro. E o veneno vai aumentando. E a ferida também vai aumentando. Às vezes também a pessoa pode sentir-se indignada com alguma coisa. Maria Luísa, boa noite, amada. Paz, seja bem-vinda. A pessoa, ela sente como se foi tratada de uma forma injusta e ela não consegue deixar isso para trás. Ela fica ali remoendo aquele sentimento, remoendo aquela situação, remoendo aquela palavra que foi dita, que afetou diretamente dentro do coração e afetou a vida dela. E essa ferida começa a expandir, começa a crescer dentro dela. Fácil de receber envenenamento. E também depois vem o que acontece se a ferida não for curada. Shalom, amada. Agora vem os resultados, as consequências para aquela ferida que não é curada. A ferida vai ficando maior e causando mais dor e mais sofrimento e angústia para aquela alma que não se permitiu resolver o problema enquanto só estava na fala ou no pensamento. Ela deixou fomentar o ódio dentro dela e foi fermentando e foi crescendo. E a pessoa e a ferida foi só ficando maior. E também essa ferida pode acontecer a consequência de afetar a saúde mental da pessoa, a saúde emocional e a saúde física. Como eu falei lá no início, que às vezes uma doença na alma pode atingir o físico, causando grandes enfermidades na vida de uma pessoa. Se ela não decidir se posicionar e entender que tem algo de errado acontecendo com ela e ela precisa se posicionar e chamar quem pode resolver, que se chama Jesus Cristo. E também isso pode estar se transformando numa amargura muito grande, naquele ressentimento. O ressentimento é você sentir várias e várias vezes aquilo que te causou dano. E aquilo você vai ficando envenenada e vai ficando fermentada. E vão abrindo portas para ataques espirituais também, porque a tendência é somente evoluir. E a cada vez vai evoluindo mais. Essas feridas vão crescendo dentro, né? E causando uma doença e consequências grandes na vida de pessoas. Aí agora eu vou trazer para você as consequências de uma ferida na alma. O que pode trazer como consequência? Lá em Mateus, no capítulo 10, 28, fala assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham antes aqueles que podem destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O inimigo da minha vida e o inimigo da sua alma e da minha alma, ele procura o tempo inteiro levar a gente para a condenação juntamente com ele. Para onde é isso? Para o inferno. Porque a nossa alma, ela é eterna. E no findar da nossa vida, quando nós fecharmos os olhos, nós vamos abrir os nossos olhos ou no céu ou no inferno. Ou então, se nós ficarmos vivos até que ele venha, até que Jesus venha buscar a sua igreja, nós vamos ser arrebatados. E também só vai subir aquele que estiver em Cristo Jesus. Os que não tiverem vão permanecer aqui em tormenta, em aflição que vai ter na terra. Essas consequências mostram como as feridas da alma podem afetar toda a vida de uma pessoa, de dentro para fora. É o veneno que vem de dentro para fora. Aqui estão as consequências da ferida da alma, de forma simples. Vamos estar adentrando agora. No nível mental, o que vai acontecer? A pessoa que ela tem ferida na alma, ela vai viver numa ansiedade constante. Ela não tem paz, ela vai viver preocupada, ela vai viver com medo, ela vai ficar o tempo inteiro ali, sempre preocupada com algo que ainda nem sequer aconteceu. E tira a confiança que era para ser depositada em Deus. A pessoa ansiosa, ela fica assim, ela sofre pelo futuro, de algo que ainda não aconteceu. A depressão é uma tristeza profunda, que traz um desânimo na alma. Eu falo com propriedade, porque eu já fui acometida de depressão fortíssima. É uma sensação de morto-vivo. Você parece que você está morta-viva. Você não tem perspectiva de vida. Você não tem vontade de viver. Enquanto não entra Jesus na sua vida,
Você não vem para a luz, você não sai das trevas, porque Ele é a luz. Ele é o caminho. É Ele que nos direciona ao caminho da vida. Então, enquanto a gente não entende a necessidade que nós temos de estar buscando a Deus, a gente não tem essa compreensão. E Ele está ali para curar a gente. Ele espera que nós sejamos resilientes, como eu comecei no início, ministrando a respeito da resiliência. Ele espera somente um pedido nosso, um clamor de socorro, que Ele está ali com as mãos estendidas para nos amparar, para nos curar, para restaurar as nossas emoções. Pensamentos negativos também são consequências de feridas na alma. A pessoa só pensa negativo. O marido sai para trabalhar, ela tá vendo ele batido de carro, só acidente, morto, esbagaçado, e às vezes o marido tá ali bem. O filho sai para ir para a escola ou para o trabalho, ela começa a pensar um monte de coisa ruim, atraindo coisas ruins. Então isso também são consequências de ferida na alma. Ela começa a pensar mal até de si mesma e dos outros também. A pessoa, ela é doente quando ela está com ferida na alma. E ela também tem uma falta enorme de concentração. Ela tem dificuldade de focar, ela não consegue sentar para ler uma Bíblia, ela não consegue ter as atividades diárias também. Precisa passar por um processo de cura. E também tem estima baixa, gente. A pessoa, quando ela está com ferida na alma, ela tem a autoestima dela lá no chão. Tá lá no chão. Ela não tem vontade, desejo, não se acha bonita, não se ama. Tudo nela é pior do que de todo mundo. Ninguém olha para ela, ninguém gosta dela, ninguém ama ela, ninguém acha ela bonita, ninguém elogia ela. A autoestima tá lá embaixo, porque a pessoa, quando ela passou por um processo de cura, ela não necessita de pessoas a todo momento, tá ali junto, ali em cima, todo momento falando o que é importante, falando aquilo, entendeu? Ela consegue ter momentos de solitude e amar a si própria. A sua companhia é o suficiente, além da companhia de Deus que tem que vir em primeiro lugar. Mas a pessoa que ela tem ferida na alma, ela vive numa solidão, se sentindo menosprezada por tudo e por todos. É triste. Ela se sente, como se diz, uma criança que necessita a todo momento da atenção da mãe. A pessoa que tem ferida na alma. Ela tem medo de não ser boa o suficiente para aquele que está próximo dela. A pessoa também que ela tá, a consequência da ferida da alma também causa ruminação. O que é ruminação? Aquela pessoa que fica revivendo tudo aquilo que já aconteceu com ela o tempo inteiro. As dores vão se repetindo, coisa que já passou e ela fica trazendo de volta em todo momento. É por quê? Porque ainda não foi curada. Tem ainda ferida na alma aberta. E também ela passa também, a consequência passa também para o nível espiritual. Quando chega nesse nível aqui, a pessoa ela não tem mais paz interior. Ela fica sempre com a alma aflita, afligida, desinquieta. Ela não tem paz nem sequer de sentar para assistir uma live dessa. Ela não tem paz de sentar e ouvir uma pregação. A pessoa ela é desinquieta, é ferida na alma, são consequências. Ela tem dificuldade também de orar, ela não consegue se concentrar, ela tem um bloqueio para estar falando com Deus, ela não consegue chegar diante do Pai e levar uma oração em espírito e em verdade para o Pai. Ela tem essa ferida na alma e gerou essa consequência porque ela já não consegue mais orar. E além de tudo ainda ela perdeu a fé, porque às vezes ela acredita, ela começa a pensar, será que Deus existe mesmo? Será que Ele me ama mesmo? Será que Ele está me vendo mesmo? A fé foi abalada. A consequência resultou nisso. Ela não consegue enxergar todos os momentos que ela já teve de encontro com Deus. Ela não consegue enxergar tudo aquilo que Deus já fez na vida dela. Tudo aquilo que Ele já ministrou de cura, de libertação. Todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor já derramou. A pessoa fica cega, ela não consegue mais ver isso. Esse mover, essa manifestação de Deus. Ela tem dificuldade de confiar em Deus como soberano, como Senhor da vida dela. Ela já não confia mais. Aí ela começa o quê? Afastar de Deus. Cada dia mais ela vai se afastando de Deus. Ela vai se sentindo distante. E ela não deseja mais buscar a presença de Deus. Aí, você sabe o que acontece como consequência? Quando chega nesse estágio, ela começa a passar por opressão espiritual. Aquela sensação de peso, de ataque o tempo inteiro,
constante sobre a vida dela. Todo momento ela está sendo atacada. Todo momento ela está sendo observada. Todo momento ela tem sensação de esmagamento no cérebro, dor na cabeça, dor na nuca, opressão, ataques espirituais. Vai evoluindo, vai evoluindo. E também ela vai viver uma vida total de ressentimento, dificuldade de liberar perdão, de liberar as mágoas, de soltar essas correntes, as barreiras. E também ela vai começar a culpar Deus para as coisas que estão acontecendo com ela. Aí ela vai passando por um nível mais elevado, vai criando barreiras de relacionar com Deus, como se Deus fosse inalcançável. Porque aí o inimigo começa a acusar ela e ela não se sente mais uma pessoa digna de receber a atenção de Deus. Aí ela começa com essas acusações. É triste, né? Esse é o âmbito espiritual. Aí depois vai passando para o nível físico. Quando essas feridas elas não são tratadas, elas vão expandindo e vai causando consequência. Qual que é a consequência no físico? Cansaço excessivo. Sensação de fadiga. A pessoa fica fadigada, mesmo quando ela não fez nenhum esforço. Ela está cansada, fadigada, às vezes até sem ar. Ela começa a ter insônia. Ela não consegue dormir à noite, ou então sono agitado, aquela pessoa que fica rodando na cama a noite inteira, debatendo, dando de braço, como se estivesse lutando. E de fato, ela está lutando mesmo, porque o espiritual já entrou, né? Os ataques espirituais. Então ela começa a ter dificuldade para dormir e tem constantes pesadelos. São consequências também de uma alma que não passou por cura. E ela começa a ter dores no corpo também. Sensação de dores especialmente nas costas, cabeça ou estômago, sem nenhum tipo de causa aparente. Às vezes ela fala, mas eu não comi nada que me fez mal e o meu estômago está doendo. É como se eu estivesse sendo socada no estômago. E às vezes, de fato, no mundo espiritual pode ser que esteja realmente acontecendo isso. Pode ser que realmente ela esteja ganhando socos para estar sentindo dor na boca do estômago. Dor de cabeça, pode ser que ela esteja recebendo setas, dardos inflamados do maligno. Dor nas costas, peso nos ombros, porque o inimigo está tocando. Então começa a atingir essas dores crônicas. Aí vai começando a acontecer problemas de saúde recorrentes. O que é recorrentes? Repetitivos, com muitas frequências. Começa a sentir muitas coisas e aquilo ali já virou crônica. Já virou dor crônica. Muitas dores nas articulações, dores para todos os lados, já ficou crônica. Tem os problemas de saúde físico? Tem. Mas aqui eu estou falando no âmbito espiritual. De ferida da alma que causa isso também. Tem as enfermidades físicas humanas, mas tem as espirituais, as quais eu estou tratando aqui. Aí também ela começa a ter problemas digestivos, começa a atacar o estômago, ou não come mais, tudo que coloca na boca sente ânsia de vômito e começa a sentir aquele desconforto no estômago, um estresse emocional. Por quê? Porque tá dando problemas digestivos, a comida, tudo que come não tem digestão, fica parecendo que tá pesado, aí ela começa a ficar estressada, ou então ela não consegue comer, aí vai tendo aquela alteração no apetite dela, ou ela não come nada, ou come tudo. É um distúrbio. A pessoa perde totalmente. Aí já começou a atacar o nível físico. E essas feridas da alma também, elas têm raízes. Elas têm raízes que vão adentrando no interior da pessoa, no coração e na alma, e vai alastrando como se fosse um câncer dentro da pessoa. Ela vai entrando e vai causando um dano na pessoa tão grande que vai chegando no nível hard. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, a palavra fala assim, ó: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O que é a única coisa que faz separação de Deus com a humanidade? Pecado. O pecado ele causa raiz. Às vezes a criança, às vezes o adulto hoje, ele teve uma infância muito difícil, passou por vários tipos de coisa. Às vezes ele foi maltratado fisicamente, foi espancado, apanhava muito e sofreu muito abuso físico, oral, na fala, e também às vezes sofreu abuso sexual na infância.
E isso causou raízes envenenadas para destruir essa alma. Às vezes a pessoa ela é destruída por conta disso. Ela sofreu um ataque tão grande, tão pesado na infância, que ficou gravado na alma. Lembra quando eu falei que a alma ela é responsável pelas lembranças, pelos sentimentos? E de repente, às vezes, a pessoa teve até a mente bloqueada. Tem pessoas que nem sabem sequer se foram abusadas. Por quê? Porque foi um choque tão grande que a mente bloqueou. E ela não consegue lembrar do que passou na infância. Às vezes ela foi espancada, abusada, eu não sei. Mas Deus sabe o que essa criança passou. E o que você hoje na vida adulta precisa que ele alcance para estar trazendo cura. Às vezes, os pais não deram a atenção devida para a criança. E também não deu carinho suficiente para aquela criança. Tem mulheres hoje, moças, que elas procuram se relacionar com homens mais velhos. Às vezes porque não teve simplesmente o carinho de um pai. Não teve um colo de um pai. Aí, de repente, ela está sentando em tudo enquanto é tipo de colo de homens. Por quê? Porque ela não teve a figura masculina. Ela não teve um pai para abraçar. Não teve um pai para chamar de princesa, de chamar de minha linda, você é preciosa. Ela não teve isso. Aí quando vem um marmanjo e fala meia dúzia de palavra doce, gata, você é linda, ela cai. Por quê? Porque ela não teve isso em casa. A obrigação do pai, que é a primeira presença masculina na vida e na infância de uma menina, ela não teve atenção o suficiente desses pais e também da mãe. Muita mãe negligencia muito na criação também da criança e do filho. E ela vai crescer um adulto doente. Um adulto doente, um adulto cheio de complexos. Leidiane, boa noite, a paz. Ela vai crescer uma criança cheia de complexos, cheia de trauma. Por quê? Porque não teve a presença do pai e da mãe ali, dando a atenção devida que uma criança tem que receber. Às vezes também pode acontecer de um pai ou uma mãe ter abandonado essa criança. E ela nem sequer nunca conheceu, nunca viu o rosto do pai, nem sabe quem é o pai. Ou às vezes foi criado com o pai e o pai abandonou, esqueceu que era ser pai. E essa criança ela foi crescendo com essa ferida, com essa devastidão dentro dela. Tudo devastado ali e tudo ferido, machucado. Trouxe consequência e agora ficou enraizado. Então assim, às vezes essa criança ela tem algo dentro dela. Às vezes você olha uma pessoa adulta e ela é cheia de complexo. Às vezes a pessoa não gosta de nem sequer ser abraçada. Porque tem aquele que é totalmente dado e totalmente carente, que fica ali comendo qualquer migalha que é entregue nas mãos, mas tem aquele também que não suporta ser tocado. Porque ela adquiriu uma doença que se chama toque. Ela não suporta que a pessoa abrace, não suporta que a pessoa toca, sente asco, sente gastura. Por quê? Porque ela tem, sim, uma ferida que já foi enraizada na alma. Às vezes por rejeição. Karina, boa noite, a paz, seja bem-vinda. E às vezes também uma criança, ela cresceu assistindo briga dos pais, assistindo violência dentro de casa, assistindo um gritando com o outro, um xingando um ao outro. E às vezes esse trauma ficou dentro dela e ela nunca... Hoje, nós como pais, hoje a gente consegue entender que criança também tem que passar por acompanhamento psicológico. E muitas crianças conseguem, às vezes, se curar de algo que está ali dentro, que ela não precisava ter passado. Eu falo assim que criança tinha que ser protegida de assistir muitas coisas e de passar por muitas coisas. Criança tem que ser vigiada, porque se ela não for vigiada, ela pode ser abusada. Então, isso vai causando um dano, um enraizamento de veneno tão grande, e ela vai crescendo aquele adulto totalmente descontrolado. É o que eu estava falando. Às vezes ele cresce um adulto totalmente pervertido sexualmente, um adulto totalmente adúltero. Por quê? Porque passou por alguma coisa na infância, um trauma na infância que não foi tratado, não foi curado, foi negligenciado pelos adultos tutores que Deus confiou como sendo pais e como sendo mães para cuidar daquela criança. E às vezes não criou, não protegeu, não guardou. Tem pais que nem sequer imaginam o que os seus filhos passaram na infância. Aí você vê esses maníacos hoje em dia, não estou julgando, não estou aqui justificando erro e falha.
Porque às vezes tem pessoa que ela já nasce com uma maldade enraizada, porque foi consagrada a demônios no ventre da mãe. E ela já cresce com aquela maldade estabelecida dentro dela, porque tem algo que já está ali direcionando e guiando os passos para ela seguir. Mas o que eu estou dizendo aqui é hoje, um adulto que você conhece, que passa por todas essas características que eu falei aqui, que eu citei aqui antes. Às vezes é ferida na alma. Às vezes é ferida na alma porque ela não consegue se abrir e também não busca por tratamento. Fecha, não fala, não compartilha, não fala nada do que está sentindo, porque o orgulho não deixa. Quantas esposas sofrem porque tem um marido que não pode nem sequer abraçar, que parece aqueles porco espinho. Chega perto, aí só falta rosnar igual cachorro. Ou então tem aqueles que são muito, que sufoca. Tudo em excesso tem algo por trás. Pode ser por isso também. E também tem os pais com problemas de saúde mental ou vício. Às vezes você cresceu, não sei qual é o caso. Ô diácono Ralph, boa noite, a paz, seja bem-vindo. Às vezes você cresceu com pais com problemas de saúde mental e vícios. Isso causou um dano tão grande dentro da alma, do âmbito espiritual da criança, que foi crescendo e transformando num adulto revoltado ou num adolescente que é incontrolável às vezes. Não estou justificando, como eu falei desde o início aqui, mas às vezes tem uma raiz que cresceu ali, enraizou, envenenando esse ser humano. Que ele começou a transbordar tudo aquilo que está dentro dele, raiz de amargura, transbordando tudo aquilo que está podre, fétido dentro dele. Ele começa a jogar para fora. Como? Respondendo, gritando, falando palavras de baixo escalão, ou então com distúrbio sexual também. Por quê? Porque cresceu dentro de uma casa onde só tinha vícios. Quantas crianças não foram protegidas, cresceram assistindo cenas horríveis dentro de casa, de pais usando de drogas ou bebendo, ou também às vezes não tendo o cuidado e a criança acabou assistindo uma relação íntima dos pais. E isso causou um trauma, um dano grande dentro dele e foi enraizando dentro. A necessidade da criança ter o seu quarto separado também. Não deixa a criança junto com os pais na cama, porque aquilo ali está gerando trauma. Às vezes o pai pensa que a criança está dormindo e ela está ali ouvindo. O mal está entrando pelo ouvido e ele cresce pervertido e não vai saber por quê. São muitos as falhas, muitos os erros. Quando as crianças sofreram bullying e foram intimidadas na escola, gente, eu sou vítima de bullying na escola, na minha infância. Eu apanhei muito na porta de escola. Eu sofri muito bullying. E isso causou dano na minha vida, sim, no meu crescimento. Eu sentia totalmente inferior, eu tinha sentimento, a minha autoestima não tinha nem um pouco. Sentimento de inferioridade, achava que ninguém gostava de mim. E, gente, e isso me causou um dano também na minha juventude, também na minha vida adulta. Eu tive que passar por vários processos, como eu falei pra vocês, quando eu falo com propriedade, porque eu já fui uma pessoa acometida por depressão que teve que passar por tratamento. Eu tive que passar por tratamento, por ajuda, até chegar o médico dos médicos e entrar na minha vida, para trazer a libertação, não somente a cura, a libertação também. E também, às vezes a pessoa também ficou sendo comparado com outro irmão ou com um colega. Ah, mas você tá vendo fulano? Fulano não faz isso. Fulano não passa isso. Fulano tá tirando nota 10. Por que você tá tirando nota baixa aqui? Ah, mas fulano, o filho de fulano. Ah, se você fosse igual ao filho de fulano. Menosprezando aquilo que Deus deu pra pessoa. Eu estou falando de falhas de adultos. Que falha, e isso, a criança vai crescendo com aquilo dentro dela, que vai enraizando e vai transbordar quando ela tiver uma vida adulta. Vai transbordar. Quem chegou agora na live, depois volta lá no início que você vai entender do que eu estou falando. De todas as coisas que eu trouxe aqui como características e consequências de quem tem feridas na alma. E também, às vezes, ela passa por pressão para tirar boas notas ou ter um bom comportamento. Às vezes a criança está ali, ela tem às vezes até um déficit de atenção, dificuldade às vezes em alguma matéria, mas ali ela fica pressionada com a correia na mão. Se você não tirar 10, você vai chegar aqui, você vai ganhar uma surra. E ela cresce aquele
adulto oprimido, ele passa por problema até numa entrevista de trabalho porque ele não se sente capaz. E vai passando por vários problemas. Tudo isso aqui está relacionado às raízes de alma, que está na alma. As raízes das feridas na alma. E também tem os relacionamentos abusivos. Eu estou olhando aqui na hora, que já falta 15. Tem os relacionamentos abusivos também. Ser maltratado fisicamente, emocionalmente ou sexualmente pelo parceiro. Quantas mulheres hoje estão passando por agressão? Quantos homens também são agredidos por mulheres? Eu sou mulher e eu não vou passar a mão em mulher aqui, porque tem mulher também agredindo seus cônjuges. Quantas pessoas estão passando por abusos emocionais? Porque o marido não sustenta a esposa da forma que teria que ser sustentada, dando carinho, atenção, falando para ela que ela é linda, falando para ela que ela é especial, que ela é uma mãe exemplar, que ela cuida muito bem dos filhos, que ela cuida muito bem do alimento, que ela cuida muito bem da roupa, de uma casa. Maridos negligenciam sim. Muitos maridos não sabem nem sequer elogiar uma esposa. Ela arruma um cabelo, ela passa um batom, passa um perfume, passa uma maquiagem. Ele não consegue enxergar que ela tá diferente. Aí você sabe o que acontece? Às vezes um da rua vai lá e enxerga o que ele não tá enxergando que tem dentro de casa. Negligenciando ele como homem. Não, ele só chama, seu estrume. Os nomes vai só crescendo, né? Quem era minha gatinha, meu amorzinho, aí os bichos vai crescendo, os monstros. Aí começa xingando, aí começa falando, você tá feia, você tá desleixada, você não se cuida mais. E começa a fazer assim, ao invés de falar assim, meu amor, vem cá, eu vou te dar um dinheiro hoje, vai lá arrumar seu cabelo. Vai lá arrumar sua unha. Um carinho, não, mas começa a xingar, menosprezar a mulher que Deus deu pra ele, ou também a mulher com o homem. É vice-versa. E também sexualmente, às vezes, quantos homens têm abusado de esposas porque acham que são casados, têm direito e podem passar por cima também da vontade da mulher. E acabam cometendo estupro. Existe sim, e existe muito estupro no casamento. Muito. Mulheres acuadas, que não conseguem falar o que passam, que sofrem. E vai ficando só ali, envenenadas com essas raízes dentro, sufocando elas, matando elas, todos os dias um pouquinho. E também, às vezes, ser traído por quem ama. Como eu falei lá anteriormente, a dor da traição, ela passa de ser dor, do sentimento para dor física. Dói tanto, 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 que só quem já passou sabe do que eu estou falando. Porque quando você é traído, alguém quebrou a confiança que você depositou na pessoa. E eu vou falar para você, existem vários tipos de traição. A palavra de Deus fala que aquele que olhou uma vez, olhou a segunda vez e desejou, já pecou contra o seu cônjuge, contra o seu parceiro. Existem traições cibernéticas, traições de pornografia, traições. E é assim, você pensa que desce para o coração e de repente já vai para a atitude. Já vai para o comportamento que está fazendo. Desvio de caráter. A mulher, quantas mulheres estão do lado do marido ali, tá vendo o marido secando outra esposa do lado, ou esposa com perversão sexual dos olhos, tá do lado do marido e passa um homem e ela tá ali olhando. Porque tem homens também, amados, que também não suporta isso, que não consegue sequer falar e vai reprimindo aquilo dentro do coração. Porque às vezes não quer perder, porque às vezes ama demais, porque às vezes tem sentimento também de baixa inferioridade, de baixa autoestima, e acha que sem aquela pessoa, a pessoa ela vai até morrer sem o parceiro. E acontece esse desrespeito, vice-versa. Homens que não respeitam suas esposas, acham que a mulher é boba, que ela não tá vendo, ela tá vendo sim, e ela vê muito bem, e ela vê do seu lado deitada na cama, ela tá ali chorando durante a noite, apresentando de Deus tudo aquilo que ela sofreu. Ela pegou conversas no celular com outras pessoas, pegou fotos pornográficas trocadas, vídeos pornográficos trocados. Às vezes ela viu homem que não deixa a mulher tocar no celular. É uma evidência de traição muito grande, muito grande. Também falo com propriedade porque já passei por isso. Então, é muito sério.
E isso causa raízes que vai envenenando e vai destruindo a pessoa por dentro. Também tem a parte de ser manipulado ou controlado pelo parceiro. Sabe aquele parceiro narcisista, controlador? Acontece, e tem muitas pessoas debaixo de um jugo desse. Que ele controla os passos, controla a respiração, não pode falar com ninguém. Eu não aceito ninguém na sua vida. Eu sou suficiente para você. Você não pode ir na esquina. Você não pode nem sequer receber ligação. Tem homens que controlam tanto que não suporta ver a esposa falar com a própria mãe. Ou vice-versa. Não pode falar com a irmã. Não pode falar com o amigo. Tá ali em cima. Tá ali em cima. Sugando. Parece aquele sanguessuga. Sugando todas as energias. Controla tudo. A pessoa não pode comprar. Não pode dar um passo para a direita ou para a esquerda. Tem que pedir permissão. Acha que é como se fosse um pai. Nós temos que dar satisfação para o nosso cônjuge, sim, porque nós não somos mais sozinhos. Eu estou falando de domínio, de controle e manipulação. Eu estou falando disso, que a pessoa fica doente. Ela vai ficando doente, vai morrendo aos poucos. E também ao término de namoros, de relacionamentos que causou muita dor, que foi muito doloroso, também causam uma raiz de amargura muito grande na pessoa. Se a pessoa não conseguir se desvencilhar e fazer um desligamento daquele parceiro, ela vai sofrer muito e pode causar um dano muito grande, às vezes irreparável, porque quantos casos que nós vemos aí de pessoa que enfraqueceu de uma tal maneira no espiritual por conta disso, que eu falei pra vocês que aí o inimigo começa a tentar, começa a atacar os ataques espirituais, a opressão, e leva as pessoas ao suicídio. Também é um descontrole emocional, falta de domínio próprio, é que leva a pessoa que não é curada a ter esse tipo de comportamento, de chegar ao ponto de querer tirar sua própria vida. É isso que acontece com a pessoa que ela está desequilibrada emocional, que ela não se curou de dentro para fora. Ali por dentro, você vê por fora, acha que tá bonitinho. Às vezes por dentro tá podre. E às vezes por fora tá resplandecendo também. Que você olha pro olhar da pessoa, você não consegue ver um brilho no olhar. A pessoa parece que ela tá morta viva. Por quê? Porque não foi curado. Porque tá cheia de raiz envenenada, lastrando. Que vem ao ponto, às vezes, até de virar um câncer. Porque causa câncer. Aí também vem o outro patamar também. Lucilene, amada, boa noite, seja bem-vinda, paz, shalom. Perdas e lutos. Perda e luto também pode causar isso na pessoa. Pode trazer uma consequência muito grande se ela não se deixar ser curada. Vai crescer raízes ali dentro. A raiz do luto também é uma raiz que às vezes pode ser mortal na vida de uma pessoa que não aceitou o luto. Às vezes, uma pessoa muito querida, como pai, ou cônjuge, ou filho, faleceu e a pessoa não conseguiu superar o luto, não conseguiu suportar o fardo do luto, se tranca, fica deitado numa cama, às vezes nem banho sequer toma, não quer falar com ninguém, fica preso dentro de um quarto escuro. Por quê? Porque precisa ser curada de dentro para fora. É o que eu falei para vocês. Precisa do tratamento aqui da terra. Mas precisa do médico dos médicos entrar com a intervenção para estar curando e estar libertando. Porque é só através da libertação que vem a restauração da pessoa para ela conseguir se colocar de pé. Sozinho nós não conseguimos. E nós temos que ter um entendimento dessas coisas. Como eu falei anteriormente, separação e divórcio. Divórcio também é muito doloroso, principalmente quando tem filhos. Os filhos sofrem muito no divórcio. E isso pode causar um dano muito grande, às vezes também irreparável, porque tem muitas mães que às vezes a dor está tão grande que ela não suporta e às vezes esquece até de cuidar dos filhos. Tem muitas mães também que abandonam os maridos com as crianças e o pai se vê numa condição difícil, que tem que ser o provedor e ainda ser babá, educador de filhos que fica na mão deles. E também bate esse desespero e às vezes, se ele não vigiar, pode ser uma queda irreparável, tanto na vida dele quanto na vida dos filhos. Tem que procurar ajuda com urgência. Perda de emprego ou falência financeira também traz muito dano. Às vezes a pessoa que nunca passou por uma dispensação de um trabalho recebe uma carta de demissão e o fardo é muito pesado para ela, às vezes. E ela começa a ficar com muita dor,
por conta daquilo ali, porque é o sustento, é da onde vem a provisão para a casa dela. E só aquele sentimento que a pessoa às vezes passou por esses processos que eu falei anteriormente, da alma, ela está se sentindo também rejeitada, se sentindo que não presta para mais nada, que não presta nem sequer para um trabalho, porque foi dispensada, foi mandada embora. E começa a ficar com aquele sentimento destrutivo dentro da pessoa. Então tem que vigiar demais, preciso de passar por cura, preciso de passar por libertação, por um processo árduo que só o Senhor pode dar. Mudança de cidade ou país, deixando a família e amigos para trás. Gente, eu já ouvi histórias de pessoas que morreram definhando, principalmente as pessoas mais antigas, que não suportam sair do lugar, que é o lugar da naturalidade da pessoa, e vai para um lugar totalmente diferente, um ambiente totalmente novo. Pessoas idosas, eles ficam mortos de paixão, porque tirou ele daquele âmbito, porque ele era daquele lugar onde ele era acostumado com tudo e com todos. Às vezes morava numa cidade grande e foi levado para uma cidade maior, morava numa cidade pequena e foi levado para uma cidade maior porque a família toda foi. E ele sente saudade daquele lugar, da terra natal. E às vezes vai ficando doído, às vezes começa aquela respiração pesada, aquele suspiro. Às vezes a pessoa está sentindo saudade, sentindo falta de morar perto dos familiares. Pessoas que vão para fora do país, às vezes, buscando vencer na vida. E fica lá num lugar estranho, onde as pessoas não falam o mesmo idioma, não tem ninguém da família. Começa às vezes a adoecer, pagando um alto preço para ter uma vida melhor financeiramente falando, porque decidiu isso, né? Porque foi uma decisão, um livre-arbítrio de escolha, mas pode causar um dano também dentro dela internamente. Amém? Eu vou estar trazendo mais temas na terça-feira, na próxima live, porque já está dando 1 hora. E eu preciso abençoar a sua vida, para você que ficou aqui desde o início e você que ainda vai assistir essa live. A live vai ficar salva, eu vou estar finalizando. E eu convido a você que não assistiu ela completa, assista desde o início. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Você não vai voltar vazia. No nome de Jesus. Amém? Então eu vou estar orando, compartilha essa live, clica lá, dá um linkzinho lá, uma curtida no coraçãozinho, depois que for salva, manda para alguém, manda um foguinho, um coração como comentário, para a gente poder estar alcançando mais pessoas, que esse é o objetivo, de estar alcançando mais vidas, mais almas que necessitam ouvir essa palavra. Eu estou trazendo essa série para chegar no final a gente fazer um processo de cura, de oração para cura na alma. Amém? Porque tem que entender primeiro o processo. Hoje é a parte 2. E eu vou continuar com essa série até eu chegar no ponto que necessário for para a gente estar orando, para estar pedindo cura da alma. Amém? Então Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, vai de encontro, Pai, a cada vida, a cada pessoa que assistir essa live, a cada pessoa que está aqui no ao vivo e aquela também que for assistir fora do ao vivo. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor traga o convencimento para o coração, Pai, uma oportunidade de estar entendendo mais a fundo a respeito da alma, dos compartimentos da alma, que o Senhor possa estar trazendo o convencimento, porque é o Senhor que traz o convencimento para o coração daquele que o Senhor quer alcançar através da tua palavra, através do teu evangelho, porque esse ministério é liberta, espera a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E é essa verdade que eu estou trazendo aqui. E todo aquele que se colocar à disposição para entender o que acontece consigo próprio e buscar libertação, vai encontrar, porque eu estou aqui na disposição do reino do Senhor, como ministra do evangelho de Cristo, trazendo a palavra, trazendo cada dia um tema e me colocando na posição também como intercessora, pois eu estou aqui com uma guerra espiritual. Às vezes nós não estamos vendo aqui com os olhos carnais, mas no mundo espiritual tem uma luta para você não assistir essa live, para você não buscar cura, para você não buscar libertação, mas no nome de Jesus, eu apresento a sua vida diante de Deus. Todo impedimento caia por terra essa noite, ou esse dia, ou esta manhã, a hora que você estiver assistindo, em nome de Jesus. Todo bloqueio caia por terra, que você possa estar buscando mais do Senhor, buscando essa libertação e buscando a revelação através da palavra. Eu declaro a sua vida abençoada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você concorda com essa oração, digita amém.
Amém, amados? Muito obrigado vocês que ficaram aqui. Só vou aguardar você digitar seu amém para selar essa oração, para você estar recebendo. Amém? Então fica combinado. Terça-feira, em nome de Jesus, se assim o Senhor me permitir, eu vou estar aqui continuando falando a respeito desse tema, para cura interior e cura da alma, às 20 horas. Amém? Vai falando com alguém, deixa Deus te usar, seja missionário, lembra de alguém que precisa de estar ouvindo essa palavra e compartilha com a vida dela. E se não tiver Instagram, no link da minha bio tem o link do meu canal lá do YouTube. Tamires, chegou na hora do amém, mas glória a Deus pela sua vida. Tem o link lá no YouTube, aqui no Instagram, na bio, tem o link do meu YouTube. Às vezes tem alguém que não tem Instagram e quer assistir às vezes pela televisão trabalhando, aí tem o link do YouTube, você pode compartilhar lá, porque agora que eu tô divulgando o canal, porque é novo, então você pode compartilhar com a pessoa, tá bom? Vamos ativar, vamos deixar ser usado por Deus. Lá já tem, acho que 14 vídeos meus lá no YouTube, porque eu baixo as lives, eu deixo salvo aqui no Instagram, mas eu vou estar tirando elas daqui uns dias e vou estar deixando somente lá no YouTube. Aí, o YouTube lá já tem 14, acho que tem 14 vídeos, desde o dia 1º de janeiro, que eu comecei a estar trazendo as lives. Amém? Deixa Deus te usar e compartilha essa bênção com a vida daquele que Deus trouxe no seu coração. Seja um missionário do Senhor. Deus abençoe sua vida. Até mais.